Imagina só, você decide ir morar com seu tio para viver uma vida tranquila de um universitário. Porém, acaba sendo obrigado a entrar em um clube de mergulho por 2 brutamontes, os quais, além de serem malucos, adoram tirar suas roupas. Além disso, você vive com suas 2 primas bonitas. E ao se tornar amigo de um otaku esquisito, vocês têm que aguentar o sofrimento de estarem nesse clube, onde acabam descobrindo que podem se divertir muito nesse local. Eu sou Lancelot e no Resumindo Animes de hoje assistiremos Granblue. E pessoal, estamos quase atingindo 100 mil inscritos, então peço que se inscrevam no canal. Eu sei que é muito, mas conto com vocês. E caprichem no like para o vídeo ser recomendado para mais pessoas. A história inicia nos mostrando Yori, um garoto comum que está indo morar junto com seu tio, para o seu primeiro ano de faculdade. Ao chegar, ele percebe se tratar de uma loja de mergulho chamada Granblue. E enquanto seu tio estacionava, o garoto deu uma volta pelo local. E Yori estava muito feliz por estar em seu primeiro ano de faculdade. E fazia 10 anos que ele não vinha para essa cidade. De repente, o protagonista acaba vendo uma garota muito bonita, mas ao ser chamado por seu tio, entrou na loja, onde, para sua surpresa, tinha diversos homens musculosos gritando ou fazendo fechar a porta rapidamente. Ele estava apavorado e ao perguntar a seu tio o que estava acontecendo, ele não entende, por achar normal o que estava acontecendo na loja. E pelo visto, todos tirarem suas roupas no local é algo super comum. Yori não aguentou e saiu correndo, mas 2 dos brutamontes acabaram vendo isso e ao descobrirem que ele é sobrinho do dono, decidiram conseguir um novo membro para o clube. Esses são Ryojiro e Shinji, e iguais a 2 demônios correram atrás dele. O coitado do protagonista correu por sua vida, ainda mais por um deles estar peladão. Mesmo se esforçando, ele não conseguiu fugir e os 2 o trouxeram de volta para a loja, pensando que o garoto estava com saudade de casa. Yori disse que fugiu pelo festival de nudez deles, os quais explicaram que estavam jogando Jokenpô para decidirem quem limpará os tanques, e na mente deles só podem fazer isso pelados. Saindo de lá junto com Ryojiro, o protagonista não estava nem um pouco afim de entrar no clube, impedindo a todo custo o grandão de fazê-lo assinar um contrato. Ao perguntar o porquê ele não quer entrar no clube, Yori conta não saber nadar, e Ryojiro disse que uma coisa não tem nada a ver com a outra, e diz que dará certo. De repente, eles acabam encontrando uma garota muito bonita chamada Nanaka. Ela é a prima do protagonista, o qual de início não tinha reconhecido. Eles conversam um pouco sobre o clube e Yori diz que estudava em um colégio só para meninos e queria manter distância de álcool. Ela não entendeu, mas no momento que ele abriu a porta, mostrou do que queria se distanciar. Mesmo o protagonista não aceitando, eles fizeram uma festa de boas-vindas para ele e queriam que Yori bebesse com todos, o qual disse que não faria isso de jeito nenhum. A cena corta e vemos a garota que o protagonista tinha visto antes. Ela se chama Shiza e é a outra prima dele, a qual estava ansiosa de rever o seu primo. Mas ao chegar no clube viu que ele já havia se tornado um idiota igual aos outros. Yori tentou conversar com ela, a qual o rejeitou, e com um olhar de desprezo foi para seu quarto. Triste por causa disso, o protagonista só tinha uma felicidade, que pelo menos Nanaka era uma pessoa normal e gentil. Porém, os 2 explicaram que ela tem um pequeno problema, é extremamente apaixonada por sua irmãzinha. Isso não o desanimou, já que ele planeja ter uma ótima vida na faculdade. E após a festa, os idiotas queriam fazer um pós-festa e não deixaram Yori fugir. O protagonista disse que tinha que ir para o seu primeiro dia na faculdade de manhã cedo. Contudo, eles prometeram que garantiriam que ele não se atrasaria. Ao acordar, ele estava com muita dor de cabeça e ao ver as horas pensou que se atrasaria. Entretanto, os 2 idiotas cumpriram a promessa. Eles estavam na frente da faculdade, mas todos tinham apenas a roupa de baixo como vestimenta. Desse modo, o protagonista estava em seu primeiro dia de aula usando apenas uma cueca. Ao olhar para o lado, viu um garoto bonito, mas ao olhar sua camiseta percebeu ser um esquisito. E por coincidência é o mesmo que o loiro pensou ao ver o protagonista. Yori tentou conversar com Shiza, a qual não queria falar com ele vestido dessa forma. Ele queria voltar para casa e se vestir, mas não sabia o caminho, por isso estava a seguindo. Por mais estranho que isso possa parecer, ele disse que queria uma das roupas dela,
o que causou um grande mal-entendido, que terminou com ele fugindo de um policial. Encontrando o otaku esquisito, descobriu que ele se chama Kouhei, e ao explicar a situação da maneira mais deturpada possível, fez o garoto chamar o guarda. Sendo um idiota, ele diz para Kouhei tirar sua roupa, causando mais uma confusão e tendo que fugir de mais policiais do que antes. Vendo Nanaka e Ryujiro, o protagonista consegue se esconder. E ao pedir uma roupa emprestada, eles fazem um acordo. Se Yori trazer um calouro para o clube de mergulho, ele o emprestará uma roupa. A cena corta e vemos Kouhei, o qual estava procurando um clube com um harém de garotas que o amassem. Assim, o protagonista aparece o dando apoio, e ao dizer que poderia ajudá-lo, o levou para o clube de mergulho, onde o otaku descobriu da maneira mais triste que foi enganado. Feliz por estar vestido novamente, Yori foi convidado para participar da festa de boas-vindas para os calouros, mas ao pedir chá azul, acabou recebendo uma bebida fortíssima. Claramente ele não quis beber, ainda mais por ser uma bebida que poderiam colocar fogo por ser praticamente 100% álcool. Eles oferecem água para ele, que ao testar descobriu não ser isso, onde os dois idiotas disseram que era da mesma cor. Encontrando Tissa, ele diz que não entrará no clube, mas no exato momento foi pego pelos dois brutamontes e começou a beber com todos. Vendo ele passando mal com a bebida, Kouhei entregou a Yori água, que na verdade não era água, tudo isso para fazer o protagonista ficar bêbado e entrar no clube para que ele não precisasse entrar. Dessa forma, Yori decidiu se sacrificar pelo otaku, dizendo que beberia por ele enquanto o daria apenas chá azul. E dessa forma a guerra entre eles começa. Vendo os dois brigando, Shinji dá a ideia deles competirem. E basicamente era um tente não rir, onde quem perdesse beberia. E quem expelir o que bebeu primeiro perde. No fim, ambos acabaram perdendo e Ryujiro os ofereceu água. E eu não acredito como eles caíram mais uma vez nisso. No dia seguinte, os dois acabaram entrando no clube, onde estavam vestindo apenas suas roupas de baixo. E uma grande amizade, ou melhor dizendo, inimizade começou. Depois de 2 dias sem dormir em casa, o protagonista voltou e estava muito enjoado. No almoço, os dois fortões convidaram o protagonista para irem beber novamente, onde ao negar, Shinji ficou bolado. Até que Nanaka disse que era o 3º dia de Yori lá e ele nem ao menos sabia onde era o seu quarto. Dessa forma, para a alegria dele, ela o proibiu de sair, o que fez os outros dois aceitarem isso. Contudo, ao dizerem que iriam sair com algumas garotas de uma universidade de mulheres, o protagonista mudou de ideia e implorou para que Nanaka o deixasse ir, a qual mesmo assim disse não. E estando em seu quarto com os outros 2 idiotas, eles pensaram em alguma maneira de fazer Nanaka mudar de ideia. Assim, Ryujiro deu a ideia deles decorarem o quarto de uma forma que mostrasse como ele é um garoto independente, onde Yori cometeu o erro de deixar isso por conta dos 2 brutamontes. Confiando neles, Yori chamou sua prima para ver a decoração, onde para surpresa dele estava coberto com pôsteres e revistas adultas, o que deixou Nanaka com muita vergonha. Dizendo que queriam um quarto normal de um universitário, eles dizem que entenderam e decidiram dar um presente de boas-vindas ao jovem. Indo até o quarto de Yori para dar a ele algo que iria jogar fora, Chisa acabou vendo o que era esse presente, um filme adulto que os 3 estavam vendo juntos, e por isso quebrou o objeto na cabeça dele. O protagonista não queria mais a ajuda dos dois, porém foi convencido por receber mais um presente deles. Ao descer, Yori acaba encontrando Nanaka, a qual não parecia abalada pelo que tinha visto, e disse que contou sobre o que viu para uma amiga, a qual disse que era normal para alguém da idade dele, dizendo para ela que aquilo foi um mal-entendido e agora o quarto estaria normal. Yori viu Kouhei e ao chegar no quarto ele estava pior ainda. A ideia dos dois foi chamar outro calouro para decorar o quarto de um calouro, onde o protagonista acabou dizendo que quer o completo oposto dessa decoração. Dessa maneira, algum tempo depois, ele foi ver como estava, onde percebemos que eles seguiram ao pé da letra o que ele disse, decorando o quarto com diversos homens. De repente, Nanaka apareceu para ver como tudo estava indo, mas o que ele não esperava é que os 2 idiotas colocariam um filme adulto desse gênero para assistir. O que ela acabou ouvindo tudo e saiu mais envergonhada do que antes para contar à sua amiga.
Tendo uma reunião de idiotas, eles pensam no melhor jeito de fazer Nanaka gostar do quarto. Assim, decidiram decorar com a pessoa que ela mais ama, a sua irmã. No entanto, enquanto eles estavam colocando o rosto de Chisa em todos os pôsteres, Shinji revelou que eles tiveram que adiar a festa. Ou seja, tudo o que eles fizeram até então serviu para nada. E com Chisa entrando no quarto e vendo a decoração doentia que tinham feito, Iori perdeu o seu direito ao quarto e foi mandado para uma salinha. No dia seguinte, ele descobriu que sua vida não teria paz, pois aquela sala é onde o clube de mergulho faz suas reuniões. Mais tarde, vemos que apenas os três decidiram entrar no clube e foram até uma piscina para uma aula para iniciantes. O primeiro ensinamento é ver embaixo d'água, onde o protagonista acabou ficando traumatizado por ver um negócio de Kohei. Depois disso, eles o mandaram ficar na água como se estivesse em uma banheira, mas ficando confortável demais, acabou mostrando para Chisa o que não deveria. E depois de todas essas experiências ruins, não queria mais saber de mergulhar. Dessa forma, para ajudá-lo, Nanaka o levou até o aquário da cidade, onde eles acabam conversando sobre Chisa, e após ele ter uma visão de como o mar poderia ser bonito, achou muito mais interessante. Nanaka contou que foi Chisa que pediu que ela o trouxesse no aquário, e ele se deu conta que os outros insistem tanto para ele entrar no clube para que possa ver como mergulhar é divertido. Ao voltarem para casa, o protagonista comprou uma lembrancinha para sua prima, a qual, mesmo não tentando demonstrar, ficou feliz por vê-lo mais interessado. Depois de um pesadelo horrível em que ele tinha que se vestir com um uniforme feminino, Iori foi até o clube e acabou se assustando mais ainda ao ver os dois brutamontes. Eles disseram que se concentrariam nas atividades do clube, fazendo os dois idiotas pensarem que mergulharão usando aqueles uniformes. Ryujiro e Shinji mostraram a eles os equipamentos necessários para mergulharem, e disseram que esses objetos são caros, e é aí que entram esses uniformes escolares. Kohei pensou que eles o fariam ser um cantor pop, enquanto Iori pensou que o obrigariam a vender seu corpo. Ambos estavam errados, na verdade eles terão que usar essas roupas no festival de primavera da faculdade, pois existe um concurso interclubes de beleza masculina, onde o clube vencedor ganhará o prêmio em dinheiro. Desse modo, eles pretendem colocar os dois no concurso, onde planejam fazer Iori ir na categoria comédia. Depois de toda essa conversa, todos foram mergulhar no mar, onde planejam ensinar os novatos a respirar embaixo d'água. Apesar de estar usando o aparelho, Iori não consegue por causa do medo de fazer isso. Contudo, depois do protagonista se lembrar do aquário que foi com Nanaka, ele tenta mais uma vez e, ficando calmo debaixo d'água, consegue respirar. E ao voltar para a loja, Iori foi contar para Chisa o que sentiu e como estava feliz. Após isso, para comemorarem, todos beberam, e no dia seguinte o protagonista acabou acordando com uma mulher ao seu lado. O nome dela é Azusa e ela estuda na Universidade de Mulheres, a qual também pertence ao clube de mergulho. Além disso, Shinji deu um aviso aos garotos, e os levando para o lado de fora, a garota mostrou como cozinhar, pois eles farão okonomiyaki para vender no festival. Depois disso, vemos qual foi o aviso que eles receberam, e era que eles queriam que os dois calouros convencessem Chisa a participar do concurso de beleza feminino. De início, eles não queriam tentar, pois sabiam que a garota negaria, mas após dizerem que se ela ganhar eles não precisarão competir, os idiotas decidem se esforçar para isso. Eles sabiam que normalmente ela negaria, então planejam dar bebida para ela. Assim, prepararam 2 copos, um com chá azul de verdade e outro daquele jeito que eles aprenderam com os 2 brutamontes. Entretanto, Chisa não quis beber, e com Azusa pegando o chá verdadeiro, Iori teve que beber, o que o deixou muito bravo. Sendo a vez do protagonista fazer a bebida, ele acabou sendo pego por Chisa, a qual imaginou que ele estava tentando pregar uma peça em Kohei. Desse modo, não teve outra escolha a não ser fazê-lo beber, o qual não curtiu nem um pouco. Depois de terem aprendido a fazer o prato, descobrimos que Azusa é a amiga que Nanaka ligou para falar sobre a decoração do quarto do protagonista. Ela comenta que também gosta das 2 coisas,
e disse estar muito feliz em conhecer alguém como ela. Deixando a conversa para outra hora, os dois foram pro tudo ou nada e fizeram 4 bebidas batizadas, mas ela já tinha os seus copos cheios com o chá de verdade. Assim, após beberem mais do que aguentavam, foram nocauteados. Depois disso, Azusa mostrou saber o que eles estavam tentando fazer. Então eles desistiram de mentir e pediram para Chisa entrar no concurso. Ela negou na hora e mesmo eles explicando seus motivos, ela continuou não querendo fazer isso. Com a noite chegando, mais uma festa começou no clube de mergulho, onde decidiram jogar Jokenpô daquele jeito. A Azusa decidiu participar, o que deixou os garotos muito animados, pois quem perde tira uma peça de roupa. Dessa forma, Yori disse que ia com tudo, mesmo já estando sem nada. Porém, ele tinha uma carta na manga, um grampo de cabelo. O que não mudou nada, já que eles perderam completamente para ela. Mais tarde, ela conversou com Chisa sobre participar do concurso de beleza, e comentou que os garotos acham a garota a mais bonita, pois nem ao menos pensaram que ela poderia perder. Ao ouvir isso, a garota percebe querer participar, e ao que parece aceitou fazer isso. No dia seguinte, os dois brutamontes deram a notícia que Chisa aceitou participar graças aos dois, e como recompensa deram algo para eles. Seus uniformes, pois a garota disse que só iria participar se os dois idiotas também fizessem isso, fazendo todo o esforço deles ser em vão. Com o festival de primavera chegando, tudo estava indo muito bem com a barraca deles, até que eles perceberam que outra barraca estava indo melhor. De repente, Azusa chega e leva Yori para um passeio, onde ela pergunta o tipo de homem dele. Isso tudo por causa daquela confusão de antes, e como ela também gosta das duas coisas, quer conversar com alguém que também é assim. A Azusa diz que gosta de homens como Shinji, e mulheres como Nanaka. Ele estava prestes a desfazer o mal-entendido, porém ao vê-la muito feliz por ter encontrado alguém parecido, acabou desistindo. Mais tarde, vemos ele na barraca junto de Kohei, o qual estranhou Azusa querer trocar de lugar com ele. Depois de acabarem seu turno, os dois foram pegos pela dupla de brutamontes para mais uma bebedeira com o clube de rugby. Na barraca, alguns garotos do clube de tênis estavam incomodando as amigas deles. Assim, Yori e Kohei apareceram e as ajudaram. A Azusa agradeceu e perguntou ao protagonista como foi ter um tempo a sós com o Kohei, fazendo Yori mudar rapidamente de assunto e querer fazer dupla com Chisa. Enquanto conversavam, eles demonstraram ser uma ótima dupla. E quando chegou a hora do concurso feminino, Nanaka e Azusa apareceram para a arrumarem. Por causa disso, eles fecharam a barraca e foram juntos assistir o concurso. A vez de Chisa chegou e por estar empurrado, os idiotas começaram a planejar algo para melhorar isso. Dessa maneira, a primeira ideia que tiveram foi fazê-la sorrir, o que piorou mais ainda a situação. Depois disso, mostraram o lado tímido dela, o que também não deu certo. Assim, a última escolha foi levantar a saia da garota para que ela tivesse vergonha. Eles planejam fazer isso usando bolinhas, e como nenhum deles quer levar a culpa sozinho, decidiram jogar todos juntos. Isso deu muito certo, mas quando percebeu que estava fazendo isso sozinho, Yori viu o problema que tinha se metido e por isso no restante do dia planejou se esconder dela, que estava o procurando com um taco de metal. Enquanto estavam escondidos, uma garota que estava no concurso usando uma maquiagem totalmente exagerada apareceu e pediu para Kohei sair com ela em um encontro. Yori tentou fugir e deixá-lo sozinho com esse problema, mas o otaku não deixou e a garota acabou indo embora triste. E estando em uma festa do clube, Chisa acabou encontrando Yori, e ela até havia o perdoado, mas ele falou merda de novo e por isso teve que beber 2 litros de uma bebida muito forte. Azusa chegou e contou para ele sobre um cara do time de tênis que estava dando em cima dela, o qual decidiu participar do concurso de beleza masculino por causa dela. Saindo da festa após o clube de rugby chegar, Yori e Kohei acabou encontrando Aina, a mesma garota com muita maquiagem de antes. Ela estava bêbada e muito triste por todos do clube de tênis rirem dela, além de terem a expulsado de lá. Yori acaba dando uma lição de moral na garota e diz que ela verá uma coisa interessante no concurso masculino. Dessa forma, o concurso começa e quando chegou a vez de Kohei, ele foi até Azusa e a pediu em namoro, na frente do capitão do clube de tênis. Não querendo passar vergonha, o garoto faz o mesmo e acaba sendo o escolhido.
Porém, o que ele não podia imaginar é que aquela pessoa que ele se declarou era Yori vestido de mulher. Assim, o protagonista diz que também está participando do concurso. Começa a zoar sem parar o jogador de tênis e da mesma forma que ele expulsou Aina de seu clube, Yori o manda embora. Isso deixou a garota da maquiagem muito feliz, mas algo acabou incomodando Tissa. Os dois acabaram ganhando os concursos de beleza. E, como sempre, o clube de mergulho fez uma festa para comemorar, onde Aina também apareceu. Por causa do concurso, Tissa ficou muito popular e a venda da barraquinha aumentou bastante. No entanto, alguns babacas também apareceram para incomodá-la. E já que Kouhei e Yori estavam desmaiados, Shinji e Ryujiro tiveram que dar um jeito nessa situação. Na hora da premiação, os brutamontes acharam estranho Tissa estar tão emborrada. Até que Azusa explicou que a garota havia se inscrito por causa de Yori e os outros, os quais acabaram ajudando outra menina, e quando ela precisou deles, nenhum dos dois a protegeu. No momento de dizer algumas palavras, o entrevistador perguntou a ela com quem a garota queria dividir esse momento. Até que Tissa diz que quer dividir com seu namorado, e apontando para Yori diz ser ele. Ela fez isso para espantar todos os outros, e acabou fazendo todos os homens da universidade odiarem o protagonista. No dia seguinte, ao irem para a faculdade, Yori percebeu que todos os garotos da classe estavam olhando de maneira estranha. Até que ao ir perguntar para Tissa, ela estava com uma cara alegre, muito diferente dos dias anteriores, o que fez eles acreditarem que morreriam daqui a pouco. Conversando com ela, a cada momento que falavam algo, os homens da turma ficavam mais bravos, chegando ao ponto de entregarem uma carta anônima ameaçando Yori. Kouhei acaba percebendo que eles só estão odiando Yori. Assim decidiu abandoná-lo, o qual não deixou ele fazer isso ao gritar para todos que Kouhei estava saindo com Azusa. No almoço, depois de terem recebido dezenas de cartas de ameaça, dois idiotas apareceram para conversar com eles, achando que Yori sabia hipnotizar as pessoas. Eles acreditavam que foi assim que ele conseguiu uma namorada, mas ao descobrirem que ele não sabia de nada, decidiram que acabariam com a vida dele, e já tinham até o local para enterrá-lo. Assim, para se salvarem, os dois idiotas prometeram que levariam eles em um encontro de casais, fazendo os maníacos os amarem. Ao implorarem para Azusa os ajudarem, ela acaba concordando, com a condição que ele agisse como namorado de Tissa, o qual aceita rapidamente. Ela aparece no clube com uma garota baixinha e, para a surpresa deles, é a mesma garota que conheceram no concurso de beleza. Aina estava lá para entrar no clube de mergulho e acabou metida nessa confusão. Dessa forma, eles foram com mais dois idiotas para o encontro e decidiram criar um código, em que deixarão seus sachis apontados para a garota que mais os interessarem. Assim não haverá brigas, onde se apontarem para si mesmos significa que desistiram. Onde Yamamoto, o mais esquisito deles, acaba dizendo que não precisa de sinal nenhum, pois havia prometido a si mesmo que ficaria com qualquer uma. Ao chegarem, todas estavam completamente esmaquiadas e de cara 3 deles apontaram os sachis para si. Yamamoto não havia desistido e foi tentando de uma a uma, até que eles decidiram ajudar. O nome do outro esquisito é Hajime e queria muito fazer seu amigo se dar bem. Contudo, ao olharem uma foto de uma delas sem a maquiagem esquisita, eles esqueceram esse negócio de amizade e foram com tudo para conquistar a garota. Após elas irem ao banheiro, Yori fez um discurso, falando que eles deveriam se unir, para que um deles se desse bem, assim esse conseguiria mais encontros de casais. Isso foi tudo para ele poder conversar com ela. Até que Kouhei usa sua arma secreta, pergunta para Yori em voz alta como estava a namorada dele. Entretanto, elas não se importam, pois Aina já havia contado isso para elas. Após todas saírem, os garotos se sentiram derrotados e acabaram ficando muito bravos com elas rindo deles ao irem embora. Depois disso, vemos todas sem maquiagem e descobrimos que elas estavam daquele jeito a pedido de Aina, a qual está apaixonada pelo protagonista. Como se fosse o término de um relacionamento, vemos Yori pedindo para que Tissa ficasse ao seu lado. No entanto, ele estava se referindo a uma prova muito difícil que eles terão. Desse modo, eles começam a pensar em modos de colar sem serem pegos, e por isso o protagonista fez cópias da cola para seus amigos da classe.
Cada um tinha um jeito específico para guardar, mas já no início do teste 2 deles perderam seus papéis. De repente, um dos amigos acabou sendo pego trapaceando, e vendo que todos estavam indo mal, o professor decidiu ajudar os alunos. O que na realidade não ajudou em nada e todos eles acabaram indo muito mal. Com Aina entrando para o clube, eles fizeram uma festa de boas-vindas, deixando a garota chocada de como eles tiram rápido suas roupas. A bebida acabou, Aina e Tissa foram buscar mais e enquanto isso, Iori e Kouhei acabam brigando mais uma vez. Para se resolverem, Shinji e Azusa tiveram a ideia deles decidirem com um jogo do palito de chocolate. Contudo, por não terem os palitos, eles o fizeram competir com esse negócio gigante, onde aconteceu uma cena horrível e terminou em empate. Bravos por serem os únicos a participarem, os dois fizeram os outros também aceitarem. E a maneira que tiveram para decidirem quem enfrenta quem foi no Jokenpo. Dessa forma, ao chegar, Aina se assustou de novo, por ver os idiotas sem roupas mais uma vez. Parando um pouco com a brincadeira, eles decidiram conversar sobre o clube de mergulho, onde Iori e Kouhei não haviam nem ao menos lido a apostila que receberam. Para ensiná-los os gestos que são feitos debaixo d'água, eles decidiram mostrar na prática, mas os garotos acabaram errando tudo. Enquanto estudava, Nanaka apareceu e no começo parecia que queria ajudá-lo, mas ao ficar séria e perguntar se ele sairia com Tissa, Iori ficou com muito medo e começou a usar os sinais para pedir ajuda. Entretanto, ela não estava brava, mas sim feliz que os dois estavam se dando bem. No dia seguinte, eles saíram para mergulhar em dupla, e Iori foi junto de Tissa, a qual ficou muito mais feliz debaixo da água. E dessa maneira se divertiram muito juntos. Eles voltaram a se dar bem, porém ao saírem da água, os dois acabaram conversando e ao elogiar a parte de trás dela, o protagonista estragou tudo mais uma vez. Depois de mais uma aula, os garotos decidiram sair juntos para beber e queriam ir todos para a casa de Iori por suspeitarem que ele mora junto com Tissa. O protagonista estava com medo e como um bom amigo, Kouhei não quis nem saber e decidiu levar todos até lá. Ao chegar em casa, Iori pediu para Nanaka se esconder, dizendo que sua vida estava em perigo. Dessa maneira, mais tarde todos chegaram e ele levou rapidamente todos para seu quarto, onde os garotos acabaram encontrando alguns objetos femininos e queriam acabar com Iori por causa disso. Contudo, eles encontraram uma peruca e coisas que os fizeram acreditar que o protagonista estava se vestindo de mulher. Assim, ficando com medo, eles decidiram parar de fazer perguntas. Depois de beberem, Yamamoto apareceu abalado, dizendo que tinha acabado de conhecer um anjo. E ao mostrar a foto que tirou, Iori percebeu ser Nanaka. E o garoto saiu novamente em busca de encontrar o seu amor e implorar para ela ficar com ele. Mais tarde ele retornou apenas de cueca, reclamando que encontrou um grupo de homens estranhos. Eles já estavam certos que Tissa namorava com Iori, e então estavam pensando em ir embora. Até que a garota aparece para avisar que o protagonista podia ir para o banho. E mesmo tentando fugir, Iori acabou levando uma surra. Enquanto conversavam sobre o clube, a dupla de brutamontes apareceu, contando que hoje eles jogarão tênis. Os idiotas fizeram uma aposta contra o clube de tênis, e se eles vencerem, ficarão com o dinheiro da competição de tênis. Os garotos sabem que eles estão fazendo isso apenas para se vingarem da humilhação que eles os fizeram passar no concurso de beleza. Mas Shinji e Ryujiro não estão nem aí, apenas querem o dinheiro. Dessa forma, eles apareceram para 3 partidas em dupla, onde os primeiros competidores do clube de mergulho será a dupla de brutamontes. Já de início, vemos a força absurda que os dois têm, os quais não estavam dando chance para os garotos do clube de tênis. Iori começou a sentir falta dos outros integrantes do clube de mergulho, e ao ir ver como eles estavam, viu que todos haviam bebido demais, e que isso foi um plano do capitão do clube de tênis. Ao voltar, os dois que estavam jogando também estavam bêbados, fazendo eles começarem a perder o jogo. Sabendo que não teria como deixar os dois sóbrios rapidamente, o protagonista decidiu jogar o mesmo jogo do clube de tênis. E ao colocarem uma bebida extremamente forte na garrafa deles, fez com que os competidores perdessem facilmente. A próxima é a partida das garotas e de início elas já deixaram Tissa com raiva. Ao contrário da última partida, essa parecia ser um jogo de tênis de verdade.
Porém, após Yori começar a torcer para Tissa de maneira muito estranha, fez com que a garota ficasse com vergonha e por isso elas acabaram perdendo. Por causa disso, ela o obrigou a jogar apenas de cueca e, ao contrário do que todos imaginavam, Yori é muito bom. Aparentemente, ele é incrível nos esportes e apenas não sabe nadar. Contudo, Kohei é péssimo e isso estava fazendo o protagonista ter que jogar praticamente sozinho. Ao descobrirem que eles estavam gravando a partida, os garotos ficaram com raiva e pensaram em uma maneira de vencer, mesmo com o inútil do Kohei em seu time. O protagonista decidiu mirar em seus adversários, até que os idiotas acabam brigando e o otaku diz para Yori usar qualquer truque sujo que tiver para vencer. Dessa forma, o protagonista faz o que ele pediu, e o desmaia com uma bolada na cabeça. Assim, não podendo jogar, eles trocam de lugar com os dois brutamontes, que vencem a partida facilmente. Depois disso, as garotas perguntaram para Yori o porquê dele não ter entrado no clube de tênis se é tão bom no esporte, o qual disse que só jogava no passado para conseguir uma namorada, e que quando chegou nem teve chance de escolher. Além disso, estava cansado de jogar tênis e agora quer fazer outra coisa. Conseguindo o prêmio em dinheiro, eles decidiram que viajarão para Okinawa, fazendo todos ficarem felizes. Yori e Kohei estavam muito animados para a viagem, até que Shinji apareceu oferecendo aos dois um emprego, para terem dinheiro ao irem para Okinawa. No dia seguinte, os dois estavam muito cansados e sem nenhuma grana. Aparentemente, após trabalhar em uma empresa de mudança junto com Shinji, eles gastaram todo o seu dinheiro bebendo e por isso continuavam pobres. Azusa comentou que Ryujiro estava trabalhando nesse exato momento e decidiu levar todos até o Brutamontes. Ele trabalha como barman em um local muito mais barato que os bares comuns, onde o chefe é uma pessoa muito boa. Ryujiro é ótimo com as mulheres, deixando os garotos com inveja e querendo trabalhar lá. Dessa maneira, o chefe deixou os dois tentarem e servirem às amigas deles. Contudo, eles não conheciam nenhuma bebida, e tentaram ir pelo nome delas, algo que claramente não deu certo. Para ajudá-los, o chefe deu aos garotos um livro com a receita das bebidas, mas mesmo assim eles estavam indo mal. Ao perguntar o quão próximo eles eram, Azusa e Ryujiro fizeram o chefe achar que os dois eram um casal. Ele achou que isso era brincadeira, mas ao conversar com Yori acabou acreditando ainda mais nisso. Até que precisou beber álcool e viu Kohei oferecendo chá azul para Aina, o que fez o chefe desmaiar. Mesmo bêbado demais, após Yori dizer que ele não deveria dormir, pois não sabe o que pode acontecer com ele se fizer isso, o chefe fica sóbrio na hora e todos vão embora. Os dois idiotas foram para a casa de Yamamoto e enquanto se divertiam sentiram falta de Mitarai, outro amigo deles. Por isso decidiram ligar para o garoto, o qual na realidade estava prestes a fritar um bife com uma garota. Dessa maneira, como bons amigos que são, eles decidiram ir até a casa do garoto acabar com a alegria dele. Prestes a se dar bem, Mitarai ouviu a campainha, com alguém dizendo ser um entregador. Eles queriam estragar o clima, então começaram a passar diversos filmes adultos pela caixa de correspondência que tinha na porta. Entretanto, mesmo assim o garoto estava focado no que deveria fazer. Mudando o nome e a foto de sua conta, Yori começou a mandar mensagens estranhas para ele, deixando a garota extremamente irritada. Mitarai conseguiu superar essa situação até que Kohei usou sua arma secreta, sua técnica de alteração de voz. Desse jeito, ele imitou a voz de uma garota perfeitamente, e falando diversas besteiras fez com que a garota fosse embora muito brava. Indo atrás dela, Mitarai promete parar de ser amigo dos idiotas, deixando todos bravos o chamando de traidor, exceto Yori, que ainda tinha fé no fracasso de seu amigo. Vendo que ela não iria mais querer ele, Mitarai foi um completo imbecil e pediu que a garota apresentasse suas amigas para ele. Assim, ele levou uma surra e seus amigos, que também são uns idiotas fracassados, o pegaram no ar. Levando ele para a casa de Yamamoto, o garoto estava muito bravo com seus amigos, que estavam muito felizes. Um deles queria que o protagonista arrumasse mais um encontro em casal. Contudo, como Yori não queria fazer isso, decidiram pagá-lo, fazendo o garoto aceitar na hora. No dia seguinte, Yori fez uma armadilha para as garotas e fez todas participarem de um jogo chamado Quem é o Rei, que consiste em uma pessoa pegar o hashi premiado.
enquanto outras pegaram um número. Assim, o rei manda os outros fazerem algo falando seus números. Tissa e Aina prometeram jogar apenas uma rodada. Mas como Azusa foi o primeiro rei e mandou todos os participantes jogarem até o fim, elas não tiveram mais escolha. O plano não estava indo como Iori queria, até que Kouhei consegue ser o rei da rodada. Ele pediu que o jogador número 4 apresentasse suas amigas na próxima festa que tivesse. Contudo, a pessoa que estava com esse número é Shinji. E eles acabaram levando seus amigos para um bar, onde os jogadores de rugby estavam. Como ainda não tinham dinheiro necessário para a viagem, o protagonista e seu amigo estavam chateados. Até que ao chegarem no clube, eles foram todos juntos ver alguns equipamentos de mergulho. Ao entrarem na loja, eles aprenderam bastante sobre os equipamentos que existem. Enquanto procuravam roupas de banho, Aina perguntou para Tissa se ela estava interessada em Iori, a qual pela cara já demonstrou que não está. De repente, o protagonista sentiu falta de Kouhei, o qual estava na frente de dois manequins que usavam roupas muito semelhantes aos uniformes das garotas de Neon Genesis Evangelion. Ele queria muito ver alguma menina usando, e não entendendo muito bem o porquê disso, Iori pediu para Tissa e Aina experimentarem, o que fez o otaku explodir de felicidade. Ao chegarem no clube com seus equipamentos novos, Nanaka disse que eles trabalharam muito, pois mesmo tendo que ter dinheiro para a viagem, gastaram com equipamentos. Desse modo, todos ali tiveram que aceitar o emprego que Azusa ofereceu para eles, o que deixou as garotas com muita vergonha. Assim, eles conseguiram o dinheiro que precisavam e juntos todos foram para Okinawa. No entanto, os garotos acabaram se perdendo no mar e foram parar em uma ilha, onde Kouhei acabou morrendo. Para fugirem de lá, eles terão que enfrentar um tubarão gigante. E a pergunta que não quer calar é como eles sobreviverão a isso. Na realidade, isso foi apenas uma prévia fake do próximo episódio e nada disso ocorrerá. Chegando em Okinawa, eles foram até a casa que ficarão, a qual é uma mansão com uma piscina. Contudo, não possuía muitos quartos, então os 4 garotos precisaram ficar em um só. Assim, eles decidem que um deles precisará dormir no chão, mas antes disso se preparam para ir à praia. Aina estava muito feliz por estar se divertindo na praia com seus amigos, até que viu que os garotos estavam todos sem roupas. Por isso, ela fez todos irem até a praia onde havia outras pessoas, para que os idiotas permanecessem vestidos. Chegando lá, eles estavam planejando alugar um guarda-sol, mas o dono do local disse que se eles usassem o serviço deles não precisariam pagar. Iori não queria ir de jeito nenhum, mas Kouhei o convenceu, dizendo que seria uma ótima forma deles decidirem quem dormiria no chão. Tissa ficou muito preocupada com ele, pois o idiota não sabe nadar. Porém, o protagonista disse que tem um plano. Ao chegarem no bote, Iori percebeu que Kouhei pensou o mesmo que ele, já que os dois colocaram bronzeador onde deveriam segurar. Dessa forma, eles estavam dando o seu máximo para não caírem na água, até que novamente eles pensam no mesmo, e usando mais bronzeador, ambos caem juntos no mar. Chegando em casa, eles estavam muito cansados, mas Nanaka avisou que as aulas para a licença de mergulho começarão no dia seguinte, e que terão uma prova, por isso deu uma apostila para cada um deles. Voltando para o assunto da cama, Kouhei acabou vencendo por ter caído por último na água. Entretanto, Azusa e Nanaka ouviram que eles estariam sem cama, e ficaram preocupadas com eles não dormindo direito. Assim, Iori acabou se dando bem e dormindo no meio das duas. Não conseguindo dormir por causa da tentação, o protagonista mandou mensagens para Kouhei, mas ele já estava dormindo. No dia seguinte, todos estavam preocupados com ele por causa das mensagens, e logo de cara os dois já começaram a brigar. Para ajudá-los com o teste que terão que fazer para a licença de mergulho, os dois brutamontes começaram a fazer diversas perguntas. E Iori demonstrou estar mais preparado do que eles imaginavam. Aparentemente, o garoto passou a noite lendo a apostila. Porém, algumas perguntas ele errou, pois de noite acabou olhando para as garotas no lugar de estudar. Na verdade, ele não ficou a noite toda sem dormir, já que se estrangulou para conseguir apagar. Com o teste começando, Tissa estava preocupada com Iori, mas Shinji disse que lhe iria bem, pois a prova é de múltipla escolha, então ele não poderia escrever alguma coisa idiota. Contudo, ela foi ver como ele estava se saindo, e o imbecil conseguiu errar o próprio nome, escrevendo peitos por causa de Nanaka estar em sua frente. Assim, ela o estapeou diversas vezes e todos os 3 conseguiram passar.
Eles foram para uma aula debaixo d'água, onde antes de descerem verificaram se a pressão inicial dos respiradores estava em 200. E Nanaka disse que deverão avisar quando estiver no 60, pois será a hora de subirem. Enquanto mergulhavam, elas ensinaram a eles o que deveriam fazer. E o único que não estava errando era Kohei, enquanto Aina e Yori estavam indo muito mal. Chegando na superfície, os 3 novatos se impressionaram ao saber que a pressão dos respiradores dos outros estava acima de 100. E perguntando por que deles não terem continuado com o mergulho, eles disseram que não poderiam fazer isso, pois aquilo é uma atividade em grupo e se um sobe, todos sobem. Aina estava muito feliz, pois estava sendo tratada muito melhor agora. De volta para a aula de mergulho, eles aprenderam a dividir o oxigênio com seus colegas, e Aina percebeu o quão bonito era o mar. Durante a checagem da pressão, ela era a única que estava no 60. Mas não querendo estragar a alegria de todos, pensou em mentir. Porém, ao olhar para Yori, disse a verdade. Na superfície, ele a questionou sobre isso e ficou chocado quando descobriu que ela não tentou mentir por causa de não perder, mas sim por não querer desanimar os outros. Tentando mostrar para ela que o pessoal do clube de mergulho não é assim, Yori contou para ele sobre o que aconteceu. E ela ficou muito feliz ao ver que eles eram diferentes. Tudo parecia bem até que Nanaka chamou o protagonista para conversar, e disse que se ele continuar nesse ritmo será o único que não irá passar. No dia seguinte, Yori estava com medo dos outros descobrirem que ele não passaria por não saber tirar a água da máscara, e com vergonha disso decidiu que treinaria escondido na piscina. Pensando em maneiras de fazer isso sem que os outros dois vejam, o protagonista decidiu que deveria envenená-los. Oketissa acabou ouvindo e achou suspeito. Ao locar um carro, eles tiveram um problema, pois apenas uma caminhonete caberia a todos, e nenhum deles estava com a carteira de motorista ou sabia dirigir carros manuais. Contudo, para salvar o grupo, Aina revelou estar com sua carteira e saber dirigir um. Dessa forma, eles acabaram ficando com um carro e a caminhonete, onde os idiotas do grupo de mergulho tiveram uma brilhante ideia para ninguém incomodá-los por estarem sentados onde não deveriam. Colocaram um lenço por cima deles, fazendo parecer que a caminhonete estava carregando cadáveres. Chegando em uma feira, Aina ficou apavorada ao ver Shinji pedindo uma mulher casada para um vendedor. Assim, chamou Chisa e Kohei para ajudá-la a entender o que estava acontecendo. Desse modo, eles foram ver o que Ryujiro iria pedir, o qual, para o desespero deles, pediu uma gordinha do ensino médio. Quando estavam prestes a denunciá-lo, Chisa mostrou um catálogo aos dois, onde viram que eram apenas nomes de peixes. No entanto, enquanto eles conversavam, viram Yori pedindo um peixe venenoso capaz de derrubar um adulto. Chegando em casa, Kohei e o protagonista estavam brigando por causa disso. De repente, os veteranos apareceram com alguns papéis para decidirem as duplas que cozinharão. Assim, ele rezou com todas as suas forças para Aina ir com Kohei, enquanto ele ficaria com Chisa, a qual acabou vendo ele fazer isso e ficou com medo. A vez deles chegou, e ela estava com muito medo dele até que o garoto explicou a situação. Ao ir pegar um chá, Aina ouviu uma conversa estranha deles, que pareceu que eles estavam namorando. Vendo a garota chateada por causa disso, Kohei foi até a cozinha, onde ouviu uma conversa sobre amarrar Yori, e acabou acreditando em Aina. Com a noite chegando, Chisa saiu escondida, mas Aina acabou acordando e seguiu a garota. Porém, quando foi questionar o que estavam fazendo, viu Chisa com um pé em cima da cabeça de Yori. Depois do protagonista contar a verdade, ela ficou mais calma, e assim decidiu também ajudar. No entanto, alguém acabou passando por lá, e ao ver as duas pisando na cabeça do garoto, ligou para a polícia. Depois de várias tentativas, o protagonista não estava conseguindo. Por isso, disse para as garotas irem dormir, enquanto treinaria sozinho. De repente, um policial apareceu e Yori se meteu em um problema, pois havia tirado a sua bermuda e não poderia sair da piscina sem roupas naquele momento. No dia seguinte, por ter ficado muito tempo na água, o protagonista acabou ficando resfriado, e por isso não pôde ir à aula de mergulho. Mais tarde naquele dia, Asusa continuou na casa para cuidar dele, e disse que não encontrou nenhuma farmácia aberta. Então pegou algumas coisas para fazer remédios caseiros.
Ao ver um alho poró, o protagonista ficou com muito medo, pois conhecia 2 modos de usá-lo como remédio caseiro e um deles seria horrível. Ele ficou muito feliz ao ver que seria a segunda opção. Mas ao ver um segundo alho poró, viu seu medo se tornar realidade, porém ele conseguiu fugir. Mais tarde eles acabaram conversando, e vendo o quanto o garoto estava nervoso, ela o convidou para fazerem aquilo. Contudo, com medo que a relação deles mudasse, com muita dor no coração, Yori acabou dizendo não. Perguntando para ela o porquê dela não tentar namorar Shinji, a garota revela que o Brutamonte tem namorada, o que deixou o garoto muito bravo e com inveja. Assim eles começaram a beber sem parar, e um tempo depois, os outros retornaram e Kouhei e Aine estavam com suas licenças de mergulhadores. Entretanto, ao chegarem em casa, viram a cena horrível do protagonista com um remédio caseiro em sua porta dos fundos. Viajando para outra ilha, eles se encontraram com outros homens do clube de mergulho, e eles explicaram que queriam fazer algo chamado Otori. Todos estavam muito felizes, pois estavam indo de barco mergulhar, exceto Yori, que parecia meio cabisbaixo. Por ainda não ter a licença, ele terá que fazer o mergulho experimental com alguns turistas. E tendo a licença, os outros 2 puderam mergulhar muito mais fundo do que Yori, e viram coisas muito mais legais. Enquanto fazia o segundo mergulho, Chisa se lembrou do quanto Yori queria estar vendo aquelas coisas, e se lembrou de como ele estava desanimado no barco. Assim, no lugar de ir no terceiro mergulho, ela decidiu ficar no barco com seu primo. Ela tentou animá-lo falando coisas legais, contudo percebeu que ele não estava triste, mas sim enjoado por causa do balanço do barco. Depois de melhorar, eles conversaram, e o protagonista contou como estava feliz em poder se divertir com seus amigos, e depois disso eles voltaram para a terra firme. Durante a noite, os mergulhadores estavam muito tristes, pois o bar que planejavam ir estava fechado. Os garotos ficaram muito felizes por causa disso, até que os brutamontes disseram que fariam o seu próprio Otori. Eles tentaram fugir, mas acabaram sendo pegos, e os idiotas explicaram as regras. Basicamente, eles terão que beber a mesma coisa em uma jarra gigante, e como não tem uma bebida que todos gostam, eles tiveram a brilhante ideia de fazerem uma bebida que todos odiassem. Na jarra gigante, cada um deles começou a colocar sua bebida favorita. E para o pavor dos 2, eles estavam colocando algo que era 97% álcool. Pesquisando na internet o modo certo de fazer o Otori, Kouhei mostrou para os brutamontes, o que fez eles colocarem mais bebida ainda. Mas depois de ficarem loucos, acabaram rapidamente com a bebida. Aina e Yori foram comprar mais, e ao voltarem a garota estava muito brava, pois a polícia parou os 2 pelo modo que o protagonista estava vestido. Depois de beber a mesma bebida que eles, a garota começou a falar algumas coisas esquisitas, até que ela ficou muito maluca e começou a seguir os 2 idiotas para tirar a roupa debaixo deles. Após conseguirem fugir, eles acabam tendo uma conversa bonita, o que não durou muito, já que ela achou os 2. No avião de volta para casa, as garotas viram que Chisa revelou várias fotos da viagem, sendo uma melhor que a outra. E dessa forma bonita acaba a primeira temporada de Grand Blue. Bom pessoal, ainda não teve nenhuma confirmação se terá ou não uma segunda temporada. Contudo, se ela for lançada algum dia, trarei aqui para vocês. Se gostaram do vídeo, deixem um like e se inscrevam no canal. Espero que tudo esteja bem com vocês. Até a próxima!